Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Começando mais um episódio do Analytics Talks, o podcast que fala sobre analytics, métricas e tudo que envolve este maravilhoso mundo que não é da Disney, mas sim de analytics. Como sempre, vamos falar algum tema interessantíssimo e hoje trouxemos o tema de verdades inconvenientes sobre analytics. Para quem sabe, com temas polêmicos, irmos para o top 5. Quem sabe dessa forma. Pode ser que a gente aqui venha dar uma alfinetada em algumas empresas, talvez. Em alguns profissionais, maybe. Para isso, sempre do meu lado, para eu poder estar muito bem aqui acompanhado e todo o time também estar muito bem acompanhado, para a gente não dar nenhum tipo de erro nesse podcast aqui. E se a treta has been planted, a gente poder também ter um time e alguém que nos sustente aqui na porradaria. Luke Cage do meu lado. Por favor. Por favor. Luke Cage do Analytics, tudo bem? Vambora, vamos pra mais um papo, cara. Mais um papo, você gosta dessas porra, né? Eu Quando gosto. é polêmica, tu Eu gosta, né? E... Ó a tretinha ali. Ô, é o Google do Vamos falar Analytics. nisso, tem que gravar Fazenda do Analytics. o Treta Has Been Planted de 3. Três, Isso isso já aí. marcar de gravar. Já pode marcar. Se a galera quiser, comenta aí. Estamos muito bem acompanhados delas para poder estar com a gente no mais alto nível de verdades inconvenientes sobre Analytics. Com a gente, a senhorita Maria Fernanda Neuhalter. Oi, pessoal, tudo bem? Tô sem criatividade, já participei de muito... Já não tem o que falar, né? Merda. Mas não é eu pra ficar sacaneando o Luciano toda hora. De Luke Cage já usei de novo. Diamante Negro já foram 20 vezes. Graças a Deus tá Porra, tá acabando mesmo. Tô sem criatividade, galera. Fica à vontade pra mandar. E pra finalizar aqui a nossa bancada, ela, que uma vez já foi uma princesa encantada e hoje tá aqui no maravilhoso mundo de Analytics. É isso aí. E há quem diga que o maravilhoso mundo de Analytics é melhor que o maravilhoso mundo das princesas. E eu tô aqui pra comprovar que é verdade. Então, muito bom estar de volta aqui. Seja bem-vinda, Marininha. Obrigada pelo convite novamente, Boa. pessoal. Tamo junto. Antes da gente começar aqueles recados de sempre, não é mesmo, meus queridos? Luciano, a gente tá aqui hoje, a galera não sabe, né, que tá ouvindo esse podcast num momento diferente, mas a gente tá aqui hoje numa quarta-feira, gravando desde as 9h30. A gente tá elétrico aqui como, meu chapa? Desde as 9 da manhã, gravando pra cacete, por quê? 15 coffee mais, pô. Que isso aí, ó. Abemos patrocinador. Vou botar aqui, ó. Fecha em mim, imperador, abre queixada, Coffee Mais. O seu café de todo dia. Muito bom. Ó, Coffee Mais é nosso parceiro, tem 20% de O desconto link aqui. tá na descrição. 20% Junto de da AMB, tem vários tipos de café, tem cápsula, tem o drip coffee, tem o próprio café de fato em pó ou em grão para você moer em casa, assim como eu faço, e também o drip coffee que ajuda muito no dia a dia ali. Se você quer consumir esse café maravilhoso, vai no linkzinho da descrição aqui, clica que a Métricas Boss foi cafeinizada. Exatamente. Boa. E sabemos o quê? O maior evento de analytics da América Latina. Quem vai palestrar lá? A Mafê vai palestrar, Mafê? Participar de uma mesa redonda. Eita, você viu que já, ó, o bagulho é a Marina palestrando passada. Sim, Falando de GA4. pois é. É, vai ter gente pra cacete. Esse ano eu vou estar de espectador aqui, ó, só... Vai ter muita gente nesse ano. A gente vai ter mesa redonda falando sobre cagada de Tag Manager, mesa redonda falando sobre como contar história com dados. Vamos ter mesa redonda de Brasil versus mundo, como é a área de analytics. redonda de gestores de tráfego. Gestor de tráfego orientado a dados, sabe com quem? De Santana, o Sérgio Fernandes Vulgo Mago e o rei do tráfego. Meu irmão, a gente tá praticamente com o império aqui. Temos o rei, o mago e o Di tem que arrumar alguma função aí nesse reinado. Boa. Olha só. Então tem muito tema interessante. Se você é assinante do Prime, relax, que você já garante acesso ao Summit 2022 100% online. Se tu não é, ou assina o Prime ou corre no link da descrição para não ficar de fora. Já passamos dos mais de 2.000 inscritos. Corra e se inscreva. Sem mais delongas, vamos trazer algumas verdades inconvenientes aqui. Pra galera poder entender, esse artigo, na realidade, esse podcast aqui, na realidade foi um artigo. O Rafael Reis, que esteve com a gente aqui no episódio de Data Driven Content, ele lançou um artigo dentro do LinkedIn falando sobre verdades inconvenientes de SEO. Eu achei interessantíssimo, ri pra caralho, outras coisas eu concordei, e eu comentei na ocasião, falando que eu tinha me inspirado para fazer um de Analytics. E aí, eu tive mais de 19 pessoas comentando, falando para fazer. Eu fiz, então, um artigo que estourou na MB, esse artigo teve bastante acesso, muita gente interagiu, muita gente rindo, muita gente concordando, discordando.
Eu falei, cara, acho que isso é mais interessante ainda se a gente puder deixar de forma mais explícita. Se nós pudermos trazer o nosso time para falar dessas verdades inconvenientes e trazendo contextos maiores ainda, explicando por que que isso é inconveniente, por que que é uma verdade. Verdade porque acontece no dia a dia do nosso mercado e inconveniente porque não deveria. Então reunimos algumas verdades inconvenientes aqui e a galera que estiver assistindo e ouvindo a gente, que tiver mais verdades inconvenientes, manda pra gente, quem sabe a gente não faz um 2.0 mais pra Pô, frente. um de Google Tag Manager. Ah, olha, um só de Tag Manager. Nunca vai deixar de ter. Nunca vai deixar de ter. Então, eu vou fazer o primeiro aqui. Primeira verdade Vai inconveniente. fazer um verdades inconvenientes. 11 de 32. Fazer a segunda página. Eu vou fazer aqui, ó, o comentário da verdade inconveniente e a gente pode debater sobre essa verdade inconveniente. Eu vou começar pela primeira agora e a gente tem que ficar tranquilo pra não rir muito alto. Pô. Corra para as montanhas se você recebe um relatório com prints do GA, Facebook Ads, Google Ads, porque você poderia estar investindo seu tempo analisando do que sendo printeiro. Concordo? Totalmente. Eu conheço gente que trabalhou em empresa muito grande que passava muito do seu tempo tirando print para colar em PowerPoint. Eu conheço gente que faz isso até hoje. A galera acho que não conhece o Data Studio, não conhece outras ferramentas que solucionam o Reportei da vida, entre outras. Tinha até uma ferramenta, extinta ferramenta da MB, que automatizava os relatórios Isso justamente aí. para o cara não ter que ficar entrando e tirando print Isso aí. disso. Então, é bizarro. né? Essa é uma verdade conveniente, porque, cara, acontece muito. Principalmente quando a gente fala de agências de marketing digital como um todo, a galera parece que tem como métrica de sucesso a quantidade de slides, né? Então, quanto mais slide, a sensação que a galera tem é que mais completo é o relatório. Quando, na realidade, tem 2 ou 3 slides finais que são próximos passos. Que muitas vezes é só o que importa, sacou? Porque o resto é print, 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 print. Primeira função aqui que é importante destacar é que a gente não é inimigo do PowerPoint, pelo amor de Deus. Em vários momentos o PowerPoint vai ser muito bom pra você. Só que muitas das coisas que você vai fazer no Como se estiver PowerPoint, montando uma apresentação. se você palestra, tiver investido seu tempo, montar reunião. você consegue fazer no Data Studio. Inclusive, você pode deixar maximizado e usar o passador de slides para passar de página, se você quiser. Então, o Data Studio tem essa função muito bem ali. E é uma ferramenta que vai automatizar a sua vida. A gente aqui na Métricas, nos tempos mais primórdios, usava uma ferramenta chamada Do.com. Depois a gente passou a usar a ferramenta do Suidon. E depois a gente migrou isso tudo para o Data Studio. Por quê? Porque a gente usava ferramentas que ajudavam e auxiliavam a nossa vida. Ao invés de a gente tirar um print do GA, um print do Google Ads, um print do Facebook, a gente conectava a ferramenta a essas coisas, selecionava o período e o tipo de métrica e coisa que a gente queria trazer, gráficos e tudo mais, e em cima disso a gente escorria na análise, muitas vezes Mas por que descritiva tu e acha tal. que a galera prefere tirar print? Eu vou deixar a Mafê e a Marina falarem aí, que depois eu falo por quê. Tem aquela dificuldade inicial no Data Studio ou em Uhum. alguma outra ferramenta de dash, acha que vai ser mais rápido fazer o slide. Na verdade, Uhum. vai dar um trabalhinho maior no início que você está se adaptando, mas você só vai aprender a mexer na Sim. ferramenta se você mexer. Então não tem muito para onde fugir. Pronto, fugir. Ou talvez a empresa que a pessoa trabalha também, às vezes, se ela está trabalhando com Data Studio, quer puxar o dado do Facebook, tem que ter um investimento de um conector. Que é interessante uma empresa que quer se diz data-driven ter uma verba para contratar esse tipo de ferramenta que Boa. auxilia a vida da galera que trabalha lá. Boa. Você, Marina, por que tu achas? Rapaz, Porque não é, eu tô dizendo isso porque não é mais simples. não nem um pouco mais Mas eu simples. sei, pra mim é mais barato. A Mais grande função é barato essa. e Muitas vezes você já tem a informação ali pronta e aí você meio que vai tirando print, vai jogando ali, porque eu parto do princípio, se você tá botando print num PowerPoint para você apresentar dado, por exemplo, um gráfico que não vai ser ali interativo, é porque a pessoa ela tá com preguiça simplesmente de montar aquele gráfico no PowerPoint. Porque se você pegar aquele gráfico e montar no PowerPoint, como se você estivesse montando num dashboard, pô, vai dá o mesmo trabalho dar do o mesmo estúdio. trabalho, exato. Ó, eu tenho uma visão polêmica disso, tá? Minha visão polêmica é de alguns sentidos. Sentido número 1, falta de conhecimento. As pessoas não sabem usar o Data Studio e também não investem no seu time para saber sobre isso. Número 2, muitas vezes cabeça da pessoa que está por trás da agência, por trás da empresa que faz isso, para que eu vou contratar um Supermetrics que pode custar X mil reais se eu contrato um estagiário que custa 900 e bota ele para tirar print? Sim. Qual a função do estagiário? Não é aprender, é tirar print. Aí depois o estagiário chega em casa, olha a tecla print e treme. Não consegue mais, olha, começa a suar frio.
Porra, porque não faz o menor sentido, sacou? Esse estagiário poderia estar ajudando a melhorar as análises até, do que tirar Sim. print. Mas em muitos casos é esse. É um estagiário que tira print para um analista depois rever todo o PowerPoint, botar as 3 últimas partes ali, que são as funções, e depois de ele botar essas 3 últimas partes, tipo um gerente, uma diretora da vida, aprovar e falar, pronto, envia pro cliente. Aí o que acontece, em maioria dos casos, é o cliente olhar e falar assim, eu particularmente já fui esse cliente, eu tô dizendo de causa mesmo. Eu recebia o PowerPoint de 120 slides e falava, eu não vou ler isso nem fudendo. Eu chegava pra agência e falava, agência, vamos marcar uma reunião pra você me apresentar? Porque eu não vou ler essa merda nem fudendo. Aí, o conceito na cabeça, muitas vezes, dessas empresas é que aquilo não é um relatório, é uma apresentação. Uhum. E aí, muitas vezes, a empresa ela é fica tão viciada na forma como vai usar a cor, na forma como vai usar a tipografia ali, que não percebe que dá pra fazer a mesma coisa no Data Studio. E que ia facilitar muito mais a vida do Sim. seu time, fazendo o time trocar o investimento de tempo, que é de ficar revisando essas cagadas de PowerPoint, para investir seu tempo analisando no resultado disso e ajudando o cliente a entender mais. Exato. Essa é a minha Eu visão. digo isso porque eu tinha a sensação, tentando me colocar no lugar do outro, assim, de que, não, é porque eu quero mostrar que de fato é o dado que está sendo coletado dentro do Google Analytics. Mas não faz sentido porque no Google Data Studio eu posso Isso, puxar a fonte de dados, né? Eu acho que é uma visão de custo, falta de conhecimento e cultura. Cultura, Pra mim é eu isso. também acho. Pra mim é isso. O amigo do Phil, que trabalhou numa empresa já grande, ele me contou que eles simplesmente, o PowerPoint era o mesmo, só mudava os prints. Era a mesma mas a coisa maioria das vezes escrita, é isso. é a mesma coisa ali, tem um textinho, Um é a mesma textinho, coisa, isso você aí. muda ali uma Quase sempre a porcentagemzinha. mesma coisa. Aí no mesma final coisa. que tem, tipo assim, próximos passos. Exato. Ou seja, a pessoa podia ter investido o tempo dela só pensando Sim. na análise do que ficar tirando print. Não, É e uma aí tem merda. aquela coisa, você tira o print, aí depois tem que ajeitar o print, porque às vezes ele pode não estar muito bom de ler, então Bom você tem que de- tirar mais. Nossa, aí tem que botar um quadradinho pra destacar. Nossa. Nossa, merda. Primeira verdade conveniente, já botamos o dedo na ferida de muita gente, hein? Uhum. A segunda agora é uma que eu gosto. Essa verdade conveniente, até mesmo porque a Métricas surge daí, né? A Métricas surge de uma provocação minha e do Lucian e de um desabafo que a gente fez no primeiro post da história da Métricas Boss. Manifesto. E esse post se chamava Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho. E hoje a gente pode chamar que Analytics é mais que um gráfico bonitinho. Então a verdade conveniente aqui é, se suas reações em análise são uau, que legal, maneiro, você não está transformando dados em decisão. Lembre-se sempre do mantra que Analytics é mais que um gráfico bonitinho. Vocês, na experiência de vocês, já vivenciaram as pessoas que são comentaristas de relatório? Que basicamente se apresenta um dado, apresenta um relatório, a pessoa, uau, caramba, um pico ali, hein? Tipo, percebi. Ih, teve uma queda aqui, hein? Tipo, mas e aí? O que eu faço com essa porra? Por que teve um pico? Por que teve uma queda? Qual o resultado? Qual o próximo passo? Como é que a gente evita a queda? Como é que a gente entende o pico pra tentar fazer essa coisa acontecer mais vezes? É isso que a gente espera. E muitas vezes, o que eu falei do primeiro, que foi um print, mas num lugar que eu trabalhei, eu fazia toda segunda-feira um relatório que não era pura PowerPoint. Eu mandava no e-mail. Prints do GA comentados por e-mail. E a reação, muitas vezes, dos meus clientes naquela empresa que eu trabalhei era, uau, muito obrigado pela análise. Que legal. Eu falei, porra, na moral, não posso ter estudado pra isso. Não posso. Aí eu pedi demissão, né? É o típico caso que o cara vai só ler e vai engavetar o... Não Exato. serviu pra porra nenhuma. Aí soma isso a essa reação que a gente tá falando. Ter sido a reação do PowerPoint. A verdade, no final das contas, é que tanto a pessoa que está apresentando quanto a pessoa que é o espectador, a espectadora da parada, eles devem reagir a isso. É normal, ok? Você pode fazer o uau, que legal, maneiro, mas desde que você tenha um entendimento Sempre daquilo tem que uma trouxe próxima pergunta, e o próximo né? passo, né? Sempre. Concordam? Concordo Com totalmente. certeza. Foi o que a gente já falou aqui algumas vezes, de você sempre trazer uma proposta à ação. Boa. Daí o outro lado também questionar, tentar entender um pouco Boa. mais para pensar como que vai executar ali do lado do cliente. Boa. Próxima aqui é boa e o Luciano ainda tem um case bom disso aqui, hein? Se você não faz ideia do seu volume de dados e tá pagando o Google Analytics 360, que é a versão paga, você sabe o motivo de estar pagando? Se você não sabe, você tá perdendo dinheiro. Vamos dar um exemplo disso aqui, Luciano?
Tô pensando em qual deles eu dou, mas... Mas é um exemplo da empresa que quer gastar 600 mil reais no ano, aconteceu isso. A quando gente ela não tava... tinha necessidade, né? A gente estava fazendo uma auditoria de um cliente e aí eles estavam com um cheque assinado já. Só que, eu não vou lembrar um nome, acho que é Beatriz. Muita gente boa, ela entrou em contato com a gente e falou, cara, não, vamos fazer uma auditoria antes pra gente poder verificar se de fato a gente precisa do GA360, no caso o GA Universal. E eles coletavam 40 milhões de hits. E aí eu falei, cara, 40 milhões de hits é hit pra caramba, né? Porra, vamos ver o que tá acontecendo. E aí a gente fez o primeiro entendimento de jornada para poder definir a estruturação de conta, por onde o usuário passava. Depois a gente fez o entendimento de quais eram os eventos que estavam sendo coletados, que era em grande maioria o cara que extrapolava, só ele representava 12 milhões de hits coletados. E aí depois a gente fez uma segunda parte que era, sabe, você chega, eu fiz uma reunião com o time inteiro. Você abre segunda-feira, olha o teu GA, que tipo de resposta que você tá querendo encontrar. Segunda-feira de manhã, no teu primeiro horário, quando você abre. Se o cara nem abrisse, eu nem conversava com ele. Se o cara abrisse, ele tinha que me responder o porquê. E aí, quando a gente foi entendendo, a gente conseguiu botar esse cara dentro de 8 milhões de hits coletados e ele não precisou pagar o GA360. Ou seja, ele não fazia a menor ideia do volume de dados. Aí ele entendeu que ele tinha 40 milhões. Já é Exatamente. gratuito, são 10 milhões de hits, e hit é o dado coletado. E aí, quando for analisar por que passavam 30 milhões, é porque tinham vários eventos que não haviam necessidade de serem mensurados porque ninguém olhava. Ninguém olhava esses dados. E esse é o ponto que eu falo. Estão sempre. 600 mil reais a menos no ano dessa empresa. Exato. E dinheiro, né? Eu já lembro de chegar na reunião e falar com ele assim, peraí, então, agora vocês vão me pagar o chopp ou não vão pagar o chopp? Porque eu economizei 600 pila pra vocês aí, sacou? É bizarro, porque... De novo, eu volto a bater naquele lance. O cara só chega num cenário desse quando ele não tem um foco em planos de mensuração. Porque se ele tivesse, ele não estaria passando por esse tipo de problema. Sim. Porque ele teria noção de cada métrica que estava sendo coletada e o porquê daquele dado. E quando o dado tem o porquê, aí eu não tenho nem o que discutir. Pô, não, beleza, se você tira essa dúvida, então peraí, você precisa pagar o 360. Agora, de 40 milhões de hits, só 8 faz um sentido. Bizarro. E aí eu tô falando 8 juntando com evento, page view, com tudo. Com tudo que mensura, né? Com tudo que é mensurado lá dentro. Acho que um outro exemplo, e é um exemplo que a gente teve um episódio do nosso podcast aqui, que foi com a galera, o nome do podcast, inclusive, é muito bom, é Dado a Gente Tem em Casa, e foi com a galera da Sexy Hot, né? E nesse episódio a gente ainda falou sobre esse case, que era o case de quando eu conheci a Tati, que a gente foi conversar junto, a Sexy Hot, a Playboy, eles pagavam o GA360. E a própria Tati falou assim, Tati, você utiliza os recursos, que existem alguns recursos, para quem não sabe, do GA360 que não existem na versão free. Alguns recursos de relatório, alguns recursos de uma implementação ou outra. Ela falou, cara, não usamos. Usamos isso aqui. Eu falei, mas isso aqui dá para fazer na versão gratuita. Ela, beleza. Eu falei, qual o volume de dados que vocês têm? Ela, pô, não sei. Eu falei, vamos ver. Dá para saber o volume de hits, né, de qualquer propriedade. Pra galera que não sabe, basta você ir na propriedade mesmo do Universal, clicar em informações de acompanhamento. Administrador, Isso. coluna de propriedade, informações de acompanhamento dentro do GA4 e configurações da propriedade. Isso. E lá vai mostrar os seus dados coletados os 7, 14 e 30 dias. E o que importa são os 30 dias ali pra você ver. Se ultrapassou noção. 10 milhões, 10 milhões significa que você... E no caso deles também não ultrapassava 10 milhões. E elas pagavam. O GA360 não usavam as funções, não usavam os hits. Só a conversa que a gente teve ali já gerou ROAS pra empresa. Porque fez a empresa enxugar dinheiro. E é bizarro, porque, tipo, agora o trabalho que a gente tá fazendo dentro das auditorias os nossos clientes 360, a gente tá sempre falando, olha só, vamos verificar a quantidade de hits que você coleta. A gente fez isso, inclusive, numa reunião bem próxima, que você teve o maior pico de hits do mês. Uhum. Então, pô, beleza, você coletou aqui, nesse mês aqui, 30 milhões de hits. Esse é o mês pico. É Black Friday, beleza. Então agora a gente vai pautar a contratação do GA4 360 em cima desse limite. Porque os pacotes e as faixas de pacote do GA360 no Universal, pode ser que eu esteja falando merda, a gente não é revendedor do Google Analytics, mas na maioria das vezes quando a gente via um cliente era 500 milhões o primeiro pacote, ou era o que era ofertado para todos eles. Então, tipo, 500 milhões... Você vai pagar um cheque de 500 milhões de hits coletados, sendo que você coleta só 40... Só isso daí já tá errado. Uhum. Eu não tô nem entrando no mérito que esse cara poderia nem pagar esse rolê. Ele tá pagando um pacote que de fato é muito maior do que ele tem. Sim. Não tem, cara, de 40 milhões para 500 milhões de hits coletados, o cara tem que dar um salto na empresa que demora uns 2, 3 anos de coleta, de crescimento da empresa para ele poder conseguir bater isso. Sim.
saca? Sim. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E o que a gente está fazendo é justamente ajudar as empresas que já têm o GA360 a, me desculpem, não serem enroladas na hora de Isso contratar a versão Porque não 360 do necessariamente você tem GA4. necessidade sempre. né? Exatamente. Tudo vai de acordo com a tua necessidade. Então aqui tem uma boa verdade inconveniente da galera que só revende software, mas não pensa de fato na dor do seu cliente, né? E muitas vezes quando a gente, infelizmente, acaba descobrindo uma coisa dessa, os caras ficam muito putos, né? Exatamente. Boa. Próxima verdade, pra galera ver que... É só porrada, gente. É só porrada. Só porrada. Se você não parou para analisar e estudar sobre GA4, se preocupe. Será um desespero em 2023 e provavelmente você pagará mais caro para fazer a criação do zero. Ah, Gustavo, mas a criação não é de graça. A criação mas eu tenho certeza que você vai contratar uma empresa ou Se tu não tá estudando profissional, agora, quando migrar, tu não vai saber você tá implementar. fudido. Isso aí. Essa é a verdade inconveniente. E infelizmente a gente vê cenários de que nenhum migrou ainda, né, Mafê? Não faz ideia de como mexer, e vai dar problema. O melhor é aprender desde agora, até para saber como demandar da empresa que vai fazer a implementação para você. E a gente já pegou, a gente está começando a ver uma movimentação de muita gente começar a perguntar agora, de cliente, até gente que segue MB. O medo começou a bater um pouquinho, né? E em janeiro vai ser pior ainda. Quando virar o ano, quando passar o carnaval, né? O carnaval, que o ano eu acho que começa. vai ser desesperador. E teve uma pessoa hoje no meu Instagram mandando assim, cara, você tá falando muito que estudar sobre o GA Universal não faz mais sentido. Que, você vai perdendo tempo, que o GA4 mudou tanto que o conhecimento que você tem lá nem é tão útil assim. Mas pro GA4, o que é verdade? Se você tá aprendendo do zero, começar pelo GA4 é a maneira correta nesse momento. O GA4 eu entendo como uma nova ferramenta. É isso aí. Eu nem entendo Porque como... não existe migração. Essa é uma outra verdade inconveniente. Da onde você vai analisar os dados. Você está migrando a aba do Chrome. Essa é uma outra verdade inconveniente. Não existe migração, gente. Seus dados do universo não migram para o GA4. O GA4 é do zero. Essa é uma outra verdade inconveniente. E eu recebo hoje mensagem, quase todo dia eu recebo mensagem no Instagram. Hoje eu recebi uma de um aluno que é assinante do Prime e falou, cara, sou assinante do Prime, tô estudando, fiz 2 cursos lá, fiz o Data Studio de vocês duas, fiz um outro de princípios de Data Visualization, agora eu tô indo pro GA. Tem certeza, perguntou pra mim, que o Google não vai descontinuar essa decisão do GA4? A única coisa que vai ser descontinuada vai ser o Universal Analytics, meu Eu não tenho como saber se ele vai descontinuar. Mas o que eu posso te garantir é que o Bradesco e o Itaú já migraram e pagam muito mais do que você que não paga nada. Será que o Google faria isso à toa? O trabalhão que tá tendo, acho, tá maluco. Acho difícil. Posso estar errada, não também, tô lá. Mas também, não sou a mãe de nada, mas... A gente usa de forma grátis, mas o Google Analytics ele é pago para uma galera. E eles não pagam um cheque pequeno, não. Então, se o Google não ia fazer uma movimentação dessa para depois tão voltar grande atrás. Quanto eu não posso precisar se tipo Itaú, Bradesco são as empresas que mais pagam a revenda do GA360. Estimo que sejam uma das top 5 lá dentro, tá? Até pelo suporte que eles têm, cacete. Com certeza, junto desses bancos devem ter algumas telecoms, TVs e tal, que devem pagar muito para isso e ter um atendimento diferenciado. O Google não ia prestar, o próprio Google, não é o revendedor, o próprio Google não ia prestar suporte pro Bradesco migrar 100%, pro Itaú migrar 100%, pra Gol migrar 100%, se ele tivesse pensando ainda em revogar. Isso falando só de Brasil, né? Tem o mundo inteiro, né? Se eu falar que, sei lá, que o mundo já migrou também, entendeu? Então, tipo, você tem que migrar, brother. Aceita que dói menos. Eu acho que Acho que a verdade inconveniente é essa, né? Tipo, quem acha que ele não vai, que o Google vai voltar atrás da decisão de migrar para o GA4. O que eu pontuei. Tem que entender o Google Analytics 4 como uma ferramenta do zero. Não adianta você tentar entender seguindo a lógica do Universal. Não funciona. No máximo que você vai aproveitar do Universal é você entender algumas métricas, alguns conceitos, mas que seriam gerais para Analytics no geral, né? E não ferramenta em si. Boa, a próxima aqui eu tenho que dar uma respirada para falar, porque eu botei de uma maneira que eu, particularmente, eu mesmo acho engraçada. A próxima verdade conveniente. Mas, se o teu GTM é uma área onde todo mundo acessa, provavelmente tem coisa ali que as pessoas estão tocando e você nem sabe. O nome disso é uma suruba de tags. Suruba de tags. Tu não fez isso, não.
Possivelmente tem lugar ali que a galera tá tocando que você nem sabe. Tem alguns clientes que chegam participando de uma suruba. E aí a gente, no primeiro momento, diminui ele para um swing até chegar uma monogamia. Ah, meu Deus. Mas, cara, é verdade. Se todo mundo tem acesso ao teu GTM, aquilo ali é terra de Marlboro, meu chapa. Cara. Tem coisa ali que você nem sabe que tá ali E, dentro. cara, assim, a gente pega até o cenário mais nocivo, assim. Pensa o seguinte, o cara que tem acesso ao seu container do Google Tag Manager, ele tem acesso a entrar na página e apagar tudo que tá na página. Uhum. Saca? Então, tipo, o cara tem acesso a um nível de coletar o e-mail do teu usuário mesmo sem ele te dar autorização. É. Sabe? O cara tem acesso ao código de um jeito De que fazer ele merda. pode cara. fazer muita merda. É. Então, tipo, é o que a gente sempre fala. Permissão para terceiros, além dos caras da sua empresa, são permissões de aprovação. Por quê? Esse cara vai fazer, ele vai ter liberdade para poder trabalhar, só que alguém tem que revisar aquilo. Uhum. E aí eu falo, sempre aproveite. Se você não sabe, não tem o conhecimento, faz o seguinte, marca uma call com esse cara que acabou de subir uma nova versão e pede para ele te explicar aquilo. O que você fez aqui? Documenta esse processo para no final, não, essa tag aqui faz isso, isso e isso. E se ele mentir para você, que pode acontecer, ele vai mentir, mas está lá gravado na call, dizendo que ele falou que era exatamente aquilo, tá documentado por e-mail e tudo mais. Então, assim, a gente tem que se resguardar cada vez mais, porque o Google Tag Manager, ele é maravilhoso para poder ultrapassar a fila de TI. Mas imagina que o time de tecnologia pode fazer exatamente as mesmas coisas, sabe? Tipo assim, o cara pode chegar lá e tentar copiar o e-mail do usuário sem autorização. Tudo que dá para fazer no código-fonte, supostamente dá para fazer via Google Tag Manager. O meu ponto principal aqui, não sei se vocês concordam ou discordam, eu tento fazer analogias para tentar deixar isso mais próximo das pessoas. Se você fosse fazer uma cirurgia, você ia deixar 10 médicos operarem você ao mesmo tempo? Dependendo da cirurgia. Só se for uma cirurgia muito braba, né? Que tipo, uma cirurgia, sei lá, de reconstrução do teu corpo inteiro, cada um tá... Mas mesmo assim, entenda a parte boa dessa analogia, mesmo assim, cada um tá mexendo numa parte. Exato, isso sim. Sacou? Cada parte Faz tem um total dono. sentido. Cada parte tem um dono. Tem um Você não recurso pode que deixar o seria- GTM aberto para todo tem um mundo, cara. Vai dar recurso que seria merda. muito interessante da galera do GTM 360, que são as zonas. Então São as você zonas. consegue criar containers isolados para um grupo determinado de pessoas que compartilha da versão principal, mas só o cara tem acesso a só esse daqui. É um bom recurso que poderia vir para o GTM Boa. free, né? Só que tem que pagar o cheque do Google. Os caras têm filho para alimentar. Mas essa verdade é foda, né? Sim. Porque, tipo, é muito comum, cara. E acho que eu vou trazer uma verdade conveniente bônus aqui, que foi algo que a gente já passou aqui na Métricas Boas, até no início da MB, com alguns clientes, tá? Você que tá ouvindo e assistindo a gente aqui, se você não tem certeza, lá na área de administrador do teu Tag Manager ou do teu Analytics, que você é o dono ou dona e administrador, vai dar merda. É uma verdade conveniente que eu vou falar agora, mas muita empresa, quando tá criando o Tag Manager ou quando tá criando o Analytics daquela conta do seu cliente, Qualquer ferramenta. cria no e-mail próprio e não dá acesso ao cliente ser dono da ferramenta. E já aconteceu aqui na Métricas Boss com várias empresas de quando a empresa, cliente copo, chega e fala para a agência ou para o fornecedor XYZ, fala obrigado pelos seus serviços, cada um segue sua vida, o fornecedor Vai lá. tira e usa o que para mim é o super trunfo do digital, que é a carta do dadinho ao caralho, meu nome é Zé Pequeno, quem disse que o GTM é teu. É foda, cara, é foda. É foda porque a galera não entende a responsabilidade que tem quando tá trabalhando com tecnologia, na minha opinião, assim. Porque, porra, tu vai comer alguma coisa na... Não sei se tem um exemplo prático pra isso, mas... assim, você não pode... Você tem que ser o responsável. Alguém do seu time tem que ser o responsável Não. por criar a conta, irmão. E essa analogia... Abre a cara, porra de uma call com o cara, pede pra ele te ensinar a criar a conta, mas cria ela a partir do seu Sim, e-mail. mas eu acho Tem que essa... vídeo da Métricas É isso aí. explicando, gente? Com certeza. Só eu acho É porque eu tô falando isso, tem vídeo da Métricas Boss, obviamente, para Google Analytics, Google Tag Manager, mas eu digo isso para qualquer ferramenta. Sim. Isso Mas aqui- acho que é importante porque, às vezes, no meio de uma criação, vamos supor, né? Você tá construindo teu e-commerce, você terceirizou tudo com uma agência. A agência fala, a gente vai criar o GTM. Você, possivelmente, tá vendo muitas outras coisas do teu negócio
que você terceirizou aquele, sacou? Então, às vezes, a agência vai até criar. Não é um problema, na minha opinião, a agência criar. O problema é depois o dono da conta não chegar e falar assim, agência, agora, por favor, coloca esse meu e-mail aqui como administrador e retira o seu de pessoa gerente de administrador, por favor. Porque o que a galera poucas vezes sabe e só descobre muitas vezes quando isso acontece, quando dá merda, que não sabe que eu, por ser administrador da conta da Mafê, e a Mafê também ser, eu posso remover a Mafê. Pode remover a Mafê, excluir a conta e aí ninguém Já mais era. recupera. Já era. Então, já essa é uma aconteceu, preocupação. inclusive. Já. O cara exportou o container Já. pra poder salvar e pediu pra poder deletar. Já aconteceu. Então, isso é uma questão muito importante. Eu acho que a última analogia que eu traria aqui desse exemplo imagina que você contrata um pedreiro, uma pedreira, para construir sua casa. E no final ela fica com a chave. E aí, o pedreiro te cobra uma manutenção. Para todo mês ele capinar a tua casa, ele pintar, fazer um retoque ali. Chega um mês e tu fala, pedreiro, eu não vou te pagar mais não. Aí ele, beleza, troca a fechadura e se tranca dentro da tua casa. Ou pior, ele só vai embora. Ele só vai embora com a chave da tua casa. Tu nunca mais vai poder trancar a casa, tá ligado? Tu vai ter que trocar a fechadura, tá maluco, sabe? É uma analogia importante, mas a galera poucas vezes só descobre, muitas vezes só descobre quando dá merda. Próximo aqui eu vou endereçar isso pra senhorita Maria Fernanda Nohal, entendeu? Se você tem um dashboard no Data Studio que está recriando o Google Analytics, você não tem um dashboard. Se você precisa saber se isso acontece no teu negócio, basta ver se você tem várias páginas no seu dashboard. E se elas não forem para áreas diferentes, tipo marketing, tráfego, negócios, produto, designer, você não tem um dashboard. Você tem um Frankenstein. Você tá querendo ter o trabalho dobrado, né? Que você já tem o dado ali no GA, você tá querendo criar no Data Studio por alguma razão. Teve até um podcast que a gente fez com a Redditor, que a Fernanda comenta, assim, do uso deles faz muito sentido, que o Dash é para você ter ali um panorama geral do que está acontecendo no negócio, na sua área, e aí se você quiser se aprofundar, de fato, entender aquele comportamento, aí você vai ter que abrir a ferramenta e fuxicar. Fazer uma análise, E fazer uma análise de fato, mas o Dash, ele tá ali só para você conseguir visualizar métricas importantes de uma forma mais fácil. Então, se você tá só recriando um monte de dado que tem no GA, não faz muito sentido. E às vezes, sentido. né, você pode ter acesso a um Data Studio que tem 26 páginas, por exemplo. Só que cada página é para uma área diferente da empresa, uma análise diferente. Não é um problema isso. Em vez de ter vários separados por Tem área, com faz 26. um central e cada um olha só a página. Acho que o maior problema é quando você abre o dashboard, o que tem de informação ali? Tráfego por dispositivo. Pô, beleza, isso tem no GA. O que tem de informação ali? Informações demográficas. Tá, isso tem no GA. O que tem ali? Páginas mais acessadas. Tá, isso tem no GA. O que tem ali? Origem, mídia, transação, receita, taxa de conversão. Tá, isso tem no GA. O que tem ali? Eventos mais clicados. Caralho, isso tem no GA. O que tem ali? Os navegadores mais acessados. Porra, é o GA. Você não tá criando, você não tá fazendo dashboard. Você tá copiando o que já existe e colando ali, foda-se. Um lance que já ocorreu com um amigo do Fio, quando ele trabalhava numa empresa. Tinha que dar um nome pra esse amigo. Ronaldo. Ronaldo, o que rolou com ele? As pessoas na empresa que ele trabalhava Pensei no nome tinham bom. preguiça de simplesmente abrir o Google Analytics e olhar os dados. E aí faziam as pessoas da equipe criar um dash com as informações, com exatamente as informações que o Gustavo acabou de pontuar, acesso por dispositivo, tráfego, acesso, porque as pessoas não queriam simplesmente, segundo as pessoas, é mais difícil você abrir o Google Analytics e procurar o relatório do que se você já tiver aquilo ali pronto. Só que você está tendo um trabalho redobrado que não compensa, não vale a pena. Se você não sabe abrir o Analytics para fazer uma análise, a chance de você conseguir abrir o Data Studio e fazer uma análise, se você já não sabe olhar dentro da ferramenta, é a mesma, zero. Então, eu ainda acho cada um com o seu. Foda-se quem quiser criar essa merda, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou continuar julgando e falando que é um trabalho de porco. Mas eu até entendo, em certa parte, a galera criar um dashboard para deixar ali, sei lá, para uma área que não vai abrir o GA, ou até se tivesse uma lógica por trás, tipo assim, cara, a gente fez essas análises todas aqui, a gente criou esses gráficos no dashboard aqui, porque eu não quero liberar acesso ao GA. Pô, beleza, sei lá. De alguma forma você tem uma lógica por trás. Você não quer que as pessoas tenham acesso ao GA para um fornecedor que faz só, sei lá, o seu Google Ads. Ou até, sei lá, O cara não vai ter acesso a todas as informações. Mas sei lá, às vezes até as demais áreas da tua empresa
querem ter acesso ao GA, você fala, não vou liberar acesso ao GA, porque essa galera vai fazer merda, vou criar o dashboard, eles olham no dashboard. Faria muito sentido. Só que muitas vezes não é a lógica. O pior dos cenários que muitas vezes acontecem são áreas de analytics ou empresas que vendem esse serviço e no final a sensação que as pessoas têm, se a pessoa não tem nenhum nível de conhecimento, a sensação que ela tem é de que ela recebeu um dashboard completaço. E falta, às vezes, dela fazer um deparo de falar assim, caralho, esse dashboard é só clicar no GA, porque é a mesma merda, porra. É o mais bizarro, porque o cara fazer um trampo desse e achar que tá fazendo um puta trabalho... É absurdo. É absurdo. Então isso aqui é, na verdade, inconveniente pra caralho. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que tá ouvindo a gente Que faz isso e vai doer no coração. Isso aí. E a gente não tá aqui Desculpa, Ronaldo. querendo ser babaca. Não é Ronaldo. Eu pensei no nome bom. É Wesley Álvaro. Wesley Álvaro, boa. Wesley Álvaro. Desculpa, boa. Wesley Álvaro. Então, pra galera poder entender aqui um pouquinho, o nosso intuito, logicamente, é trazer o tema à tona, é logicamente provocar, mas não de uma maneira dizendo que você é um merda, que você é um babaca, otário, nada. Na verdade, a ideia aqui é que você bote a mão na consciência e que a gente, de alguma forma, ajude você a ir para um outro nível de negócio, um outro nível de análise, outro nível de trabalho. Boa? Não fique puto com a gente, não. A gente não quer arrumar nenhuma treta aqui. Boa? Só quando a gente faz Não The Treta Has Been Planted. Quando a gente faz esse episódio, a gente quer arrumar treta. Aqui nesse caso, não, tá? Próximo aqui, hein? Essa aqui é boa pra caralho. Essa eu vou jogar no colo da Mafê e da Marina também. Sua empresa não tem ninguém responsável pelas análises e você considera que analisar faz parte do processo do seu dia a dia. Provavelmente, você não está fazendo analytics e sim medindo suas ações. Analytics também é descobrir dados e otimizar processos. E isso só é feito de forma proativa. Drop the mic. Às vezes a pessoa acha que analisar. Claro que toda ação que a gente faz tem que mensurar os resultados, né? Medir o resultado das ações. Mas a Analytics vai bem mais além disso. É você ser. O que a gente até falou no episódio. Esqueci o nome, mas como foi? De habilidades e skills. Habilidades e skills. Pô. Que é você se questionar e ser muito curioso. Então, de você, mesmo sem ter alguma coisa ali latente, um problema, você. Deixa eu ver como é que tá isso aqui e explorar aquilo um pouco mais para ver se você consegue ter. Boa. Algum insight. Só que se não tem uma pessoa dedicada a isso, provavelmente está todo mundo muito ocupado com outras demandas, outras tarefas do dia a dia, que acabam sendo mais urgentes, apesar da análise ser importante. Exato. E Mas vai muitas vezes... ficando sempre Acaba pra deixando depois. de lado, né? Exato. E acho que o mais importante, até mais uma vez, resgato esse podcast que a gente fez aqui com a Bruna e com a Manu, que é o podcast que a gente fez sobre Data Discovery, que é como a gente faz o processo que a gente desenvolveu no MB no dia a dia de análise, de como a gente provoca as informações para que o dado ele coletado, ele nos ajude a drivar melhor ali, orientar melhor as nossas análises, ou até que a gente provoque e veja, putz, não tem dado que mensura isso, vamos mensurar. Então é importante a gente ter essa visão. O que eu vejo muita gente fazendo, quando se fala de analytics, é medindo as suas ações, mas não medindo a jornada, comportamento e tentando trazer os porquês não. Sacou? Tipo, o que quer dizer do porquê não? Eu fiz uma ação, essa ação deu resultado, essa ação não deu resultado. Por que o meu consumidor não fez aquilo que eu queria? Ou até mesmo, por que ele fez? Por que ele fez? Porque né? o cara quer medir só o que deu sucesso, né? É isso aí. Não, e muitas vezes até quando ele mede o que é sucesso, ele não constrói uma narrativa, uma análise, um pensamento para a próxima coisa que ele vai fazer. Ele dá fim àquilo ali. E o que a gente fala muito aqui na MB, a gente ensina, a gente explica no podcast, no blog, tudo que a gente faz é, cara, você também precisa ter tempo, a Mafê fala muito isso também, a gente precisa ter tempo para pensar. Sim. Tempo para ser criativo. Se você ficar só... Aí, olha só como é que o podcast se conecta aqui. Se você ficar só tirando a porra de print para botar no PowerPoint e ficar só medindo a campanha que você fez, você não vai conseguir sair. Aí quando você, de vez em quando, olha a case de mercado, você fala, caralho, que case foda. Como eu não pensei nisso antes? Porque você não se deu tempo para dar pensar nisso. Não é olhar pro dado 1 ver que desce. É. Seria bom se fosse, mano. Não é igual filme, tá ligado? Eu lembro daquele filme, acho que A Grande Virada e tal, que era sobre a bolha imobiliária nos Estados Unidos e tal, que muita gente ganhou dinheiro porque previu essa bolha e tal. Eu lembro que nesse filme, o Batman da trilogia lá do Cavaleiro das Trevas, qual o nome desse ator mesmo? Christian Bale. O Gabriel Nerd me falou aqui. Christian Bale, ele começa a tocar bateria
E no meio da bateria ele tem um insight. Eu falei assim, eu juro pra tu. Eu falei, caralho, eu vou comprar uma bateria pra de vez em quando eu estiver estressado, tentando pensar. Eu começar a tocar bateria pra quem sabe ver. Porque é romântico pra caralho, é lindo. O cara vai bateria, desestressar, ele larga tudo porque ele pensou em como ele resolve aquilo. Ah, vai. Né? O mundo é muito mais difícil do que isso. Não é essa Disney, não. Não Tá achando que é todinho Disney. gelado, não. Boa, próxima aqui agora, hein? Luciano, essa verdade conveniente pra tu levantar pra cortar aí, hein? Taguear tudo não te faz enxergar tudo, só gera ansiedade. Cara, eu tô cansado de falar sobre isso, inclusive, cara. Porque é foda. Só hoje já é. Tem uma galera ensinando e criando uma mentira de que você... Eita! Corte aí, hein, Jaque. Foda-se, tipo, gostou, a gente faz na mão na rua, foda-se. Mas tem uma galera que tem uma mania de querer traquear tudo como se ele tivesse pronto pra qualquer problema que esteja acontecendo. E no final das contas isso só gera ansiedade e com o GA4 principalmente vai gerar um puta problema com a quantidade de eventos que você tá coletando. E aí, eu digo isso porque a gente senta e faz um plano de mensuração e tudo mais, pra gente poder entender a jornada do usuário dentro do nosso site. Tem um jeito muito simples, e aí, vocês que estão mais ligados à parte de dados, de análise do que eu, vocês podem me confrontar, não tem problema nenhum. Mas tem um jeito muito simples de você pensar e criar esses puta cases que você vê os caras da Magazine Luiza falando, sabe? Tem um jeito muito simples. Se você mapeia a jornada do usuário, você entende quais são as etapas e vê qual é a que o usuário mais sai, eu já tenho um puta lugar para poder minerar as hipóteses do porquê aquilo não está acontecendo. Do porquê o usuário não passa para a próxima etapa. Tudo isso só acontece porque a gente mapeou essa jornada. Eu não tenho como extrair insight quando eu mapeio o scroll para cima e para baixo, aí depois eu clique no botão de login, porque o clique de botão do login e a ação do usuário logar são duas coisas completamente diferentes. Então assim, quando você tem tudo isso injetado dentro do Google Analytics ou em qualquer fonte de dados que você esteja utilizando, você está gerando só uma ansiedade, porque você entra ali, você não extrai. Primeiro que você cria uma puta barreira, porque o cara entra ali e não entende nada o que está acontecendo. Imagina que um site está em constante evolução. Se eu crio um evento ou crio algo dentro do meu Google Analytics que vai mensurar todos os cliques, como que você tem controle sobre o que é referente a cada um dos cliques? Eu posso ter um botão de login no footer e um botão no header. Os dois vão aparecer como botão de login. Refutado. Querem completar alguma coisa? Quero. Eu quero falar, puxando esse assunto, dá para perceber, né, de experiência de mercado, não sei se vocês concordam, mas que a pessoa que ela normalmente quer mapear tudo, ela não tem nem a menor ideia do tipo de análise que ela quer fazer ali. Ela não tem noção do que ela quer medir. Ela não tem a menor ideia nem do que ela pode fazer. Ela só quer ter os números. Então, eu consigo puxar aqui o volume de acesso que eu tive em determinadas páginas. Legal, mas o que você vai fazer com isso? Por que você está mensurando isso se você não sabe nem o que você vai fazer com isso? Então, é muito importante a gente, que é a tecla que o Luciano bate, que é plano de mensuração. Porque você vai entender justamente por que você está mapeando cada uma dessas coisas. Acho que o ponto que você levantou, e eu sempre falo essa frase, mensurar tudo é um ato preguiçoso. Porque, tipo, eu não penso no que eu quero medir. Mas faço mensurar tudo. E até você conectou a nossa próxima verdade conveniente aqui. Que é se você que está ouvindo o podcast, ou o seu fornecedor aí que você contrata para trabalhar com Analytics, nunca fez um plano de mensuração com você, você simplesmente saiu tagueando tudo. Só vai perder tempo e, dependendo do volume de dados, contratar o GA360 de forma equivocada. E isso para o GA4 é fundamental. Não tem como, porque primeiro que se você for mapear o seu site todo, você corre seríssimos riscos de chegar muito perto do volume de dados. Segundo que você mapeando tudo é aquilo. Você às vezes não vai conseguir acessar todos aqueles dados que estão sendo mapeados, então você não vai entender por que você tem aquele volume todo. E aí tem a questão do GA4, que a gente precisa falar exatamente para a ferramenta o que a gente quer mapear ali. Ela não mapeia sozinha. Acho que senão você vai bater em limite de quantidade de event names. Tem uma limitação dentro do Google Analytics 4, que é a quantidade de nomes de eventos diferentes. Dentro do Universo Analytics, a gente tinha uma estrutura de ação, categoria, ação e rótulo, valor e outros campos ali também. Mas o ponto base é o nome do evento, que é o parâmetro que a gente envia quando a gente envia qualquer evento dentro do GA4.
esse nome de evento, eu só posso ter 500 diferentes. Então vamos imaginar que você está criando um site, um blog, facilmente tem 500 links internos. Se eu traquear todos esses cliques, automaticamente eu vou esbarrar nesse limite. E aí qual o problema disso? Que eu deixo de coletar outros eventos que aí podem ser de fato a da jornada do meu usuário. Porque quando você estoura esse limite, você automaticamente está gerando uma limitação dos dados que você coletar. Até pra galera entender a importância do plano de mensuração, ele é importante em vários fatores. O principal é para você entender aquilo que você quer coletar, né? Luciana fala muito também dos quais. Exatamente. Boa. As quais tags vão ser instaladas, quais são os eventos de interação de cada tag e quais são as informações personalizadas de cada evento de interação. E além disso, dentro do plano de mensuração, o que a gente tem que tentar fazer sempre é: por que eu tô medindo isso? É aqueles 5 porquês, né, Mafê? Explica contextualiza pra galera a importância desses 5 porquês aí, só pra galera entender por que a gente tem que responder isso, porque isso vai ajudar, inclusive, a gente entender se aquilo que eu tô medindo é importante, não faz o menor sentido, né? Sim, os 5 porquês ele pode ser usado para diversas coisas Sim. na vida, né? Mas é basicamente você se perguntar por que 5 vezes. Aí você vai cada vez mais tendo que até refletir internamente, porque às vezes de cabeça você nem sabe dar tanta justificativa do porquê você quer fazer alguma coisa. É uma forma de você se policiar, se aprofundar um pouco mais na sua motivação para buscar aquela resposta e se aquelas métricas, se essa estrutura de tagueamento que você está pensando realmente vai Faz trazer sentido, a resposta eu que preciso você disso. espera. E às vezes no primeiro pensamento faz um super sentido, aí quando você se aprofunda um pouco mais, se questiona um pouco, você vê, acho que não Acho é que eu não bem preciso assim. disso. É a mesma coisa de comprar alguma coisa. Por que eu quero comprar isso? Porque eu quero. Qual o segundo motivo? Porque eu quero. Você não precisa. Você tá comprando, beleza, por outros Você motivos. pode comprar porque você quer. É, porque você quer, foda-se, mas não é porque você precisa. Exatamente. Eu preciso muito disso, talvez precise, mas responda aqui. Então isso é importante, mas além de tudo que a gente está trazendo aqui, quando a gente fala um pouco mais sobre essa parte de mensuração, quando a gente fala da importância do plano de mensuração, quando a gente bate muito na tecla do GA4 ser baseado em eventos e que existem limites, é justamente porque a gente sabe, pela experiência e vivência, do problema que isso gera em 2 frentes. O problema que gera, número 1, é da quantidade de pessoas que, porque coletou tudo, quer dar importância a tudo, quando muitas vezes aquilo não tem a menor importância. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já vi. Eu quero saber a quantidade de pessoas que clicam em mais e menos da descrição de produto. Cara, o que você vai fazer com isso? Eu vou saber se a descrição é importante. Beleza. Se ninguém clicar nisso, tu vai deixar o teu produto sem descrição? Não. Então qual ação que você gera pra essa merda? Nenhuma. Então pra que tu mede? Sem ter clique é importante pra SEO. Exato. Que provavelmente não vai ter nem quase nem. Sacou? Então pra que você vai medir essa merda? Vai te chegar a lugar nenhum, sacou? Você não vai fazer nada com isso. Isso é uma coisa Lembrei muito aqui de um cliente que irrelevante. queria medir quando o usuário selecionava um trecho de texto dentro da página. Porra, Meio vou fazer o complicado. que com isso, sabe? Acho que o grande ponto é, o que eu faço com essa informação? Nada? Beleza, não coleta. Se você, mas tem outra área da empresa que poderia fazer uma coisa. Conversa com essa área da empresa. A área da empresa, você faz o que com essa informação? Nada? Então por que você coleta? É claro isso, é simples isso. Eu acho que uma dica legal para quem tá ouvindo é o método que a gente usa aqui, que é do OPC. Então, além porquê e como. tem muito a ver com a questão dos 5 porquês, mas você entender o que eu tô fazendo com esse dado, por que eu tô analisando ele e o que eu posso fazer com ele, né? Pô. Porque, enfim, é importante você também entender, depois que você fez a leitura do dado, o que você vai fazer com ele dali pra frente. Pô. Tem mais uma verdade conveniente aqui. Que é a galera achar que Google Analytics é Digital Analytics. E a pessoa vai lá, se especializa em Google Analytics, estuda essa porra toda, vai trabalhar numa empresa que usa outra ferramenta. A gente não pode ser fanboy de ferramentas. Nem fangirl, fã caralho é 4. Sim, não. Pode ser. A gente pode falar Não do pode Google ser fã de Analytics. ferramenta, ponto. A gente fala pra caramba aqui da métricas no Switch Google. Mas é porque é gratuito. E vai atingir muito mais gente, tem muita mais gente que usa. Muito mais gente usa isso. E até quem era muito fã do Analytics com o GA4. Cara, Pegou um pouquinho de ódio, né? eu tava vendo um cara no LinkedIn, vou cortar o pagode aqui só um pouquinho. E aí ele fez uma pesquisa no Google Trends, se eu não me engano, que era ele comparando os termos de busca sobre Google Analytics depois do GA4, comparando com outras ferramentas, Amplitude, Mixpanel, caralho. Mas cresceu. De como cresceu, sacou? Então é exatamente isso. A galera não tá, já tá menos fã de ferramenta Então, e já tá procurando outras Mas alternativas. essa é uma verdade inconveniente. Que a verdade inconveniente, quando eu digo aqui, é da galera entender, a galera achar que o Google Analytics é Digital Analytics, é botar tecnologia na frente
de pessoas, sacou? Acho que isso é uma verdade conveniente. A pessoa decide a ferramenta e depois fala, quem opera? Então, quando a gente bate muito na tecla do Google Analytics aqui, não é porque a gente considera que é a melhor ferramenta do mundo, é porque tem muito mais gente que opera. A gente, inclusive, teve um podcast que a gente fez aqui, se não me engano, foi Como Escolher uma Ferramenta de Marketing Digital, que a gente trouxe alguns critérios de o que você deve levar em consideração para tentar escolher uma ferramenta. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu posso acreditar que a ferramenta da Salesforce pode ser a melhor ferramenta para mim nesse momento, só que não necessariamente eu tenho custo, sei lá, para uma consultoria da Salesforce. Eu tenho só o custo de contratação. Beleza, o Salesforce me dá a ferramenta. Eu tenho que fazer o setup. Eu não sei fazer o setup. A Salesforce me cobra um valor que eu não tenho. Vou olhar para o mercado, não tem ninguém. Vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei se tem muita gente que implementa Salesforce, tá, gente? Tô dando um exemplo. Eu olho pro mercado e vejo, putz, não tem ninguém que implementa Salesforce. Eu já paguei agora. Ou então, só quem implementa Salesforce no meu time é a Mafê. A Mafê implementa e a Mafê não tem didática alguma, ela não sabe explicar pra galera. Então ela não consegue pulverizar para que as pessoas saibam mais sobre isso. Mafê saiu da empresa, o que eu faço? Botar tecnologia na frente de pessoas é uma merda. É uma Tecnologia é meio, não fim. É meio, não fim. Google Exato. Analytics, Mixpanel, Amplitude, é meio, não fim. Adobe Analytics. Adobe. Isso tudo é meio, não fim. Então, essa é uma verdade conveniente. Da galera escolher a ferramenta antes mesmo de escolher as pessoas. Pensar nas pessoas. Olhar o cenário. Essa é uma verdade conveniente pra caralho. Concordam? 100%. Pô. Sem tirar nem pôr. Eu tenho a penúltima verdade conveniente pra gente debater aqui agora. E essa, eu acho que é um tanto quanto... É boa de discutir. Beleza? Lá vem. Vamos lá. Vem. Sério, não tem nada demais nessa, cara. Eu juro pra você que vai ser sussa, vai ser tranquila. Mas outra verdade conveniente é a galera acreditar que o trabalho de analytics é somente a parte de implementação. Não, tem muito mais coisa. Muito mais coisa. A implementação é base pra você fazer o resto. Um não vive sem o outro. Exato. É. Mas a galera se preocupa muito em confiar o dado. E, Mafê já ver sua experiência, infelizmente, comigo, tem muita gente que acha que sabe analisar, que é só entrar no Google Analytics e pegar o dado. bizarro, porque só pra ter ideia, é só abrir o GA e você olha ali e tem E ideia. é bizarro, porque é muito mais fácil o cara achar que sabe analisar do que sabe implementar. Isso aí. Porque a implementação requer conhecimento tecnológico. Exatamente. Aí O ele já outro cria não. uma barreira por É. padrão. Só analisar e interpretar os dados, ele já acredita Que ele consegue sabe pra caralho fazer. Muito exato. contrário. A gente tem aqui dentro que a equipe de tecnologia, ela dá suporte às análises. E aí é aquele lance, poxa, a Mafê precisa determinar, tem uma hipótese e não tem nada que meça aquela hipótese naquele primeiro momento. Pô, Luciano, vamos implementar um evento para a gente poder medir isso daqui, para daqui a gente conseguir extrair um insight e ter essa resposta para saber se a gente precisa ir para esse lado ou para esse lado. Então, tipo, o time de tecnologia, ele vai servir muito mais como um suporte para poder viabilizar, e lógico, o nosso time também faz análise, só que a gente faz uma análise para descobrir bugs de implementação, mas a gente utiliza o Google Analytics quando tem algum Sim. tipo de problema para poder analisar isso. E eu acho que a questão não é nem essa, a questão é mais que, como a parte de implementação, ela requer conhecimento tecnológico, ela requer conhecimento de outras variáveis, e a galera não tem, putz, isso é difícil pra caralho, eu vou jogar pra E lá. nem tenta E entender vambora, também. não vou tentar Nem tenta entender. entender. E a análise é ótima, a análise é fácil, porque eu sei interpretar, porra, tranquilão. Não, Eu sou o interpretador cara acha de que dados, qualquer pessoa tá pode sussa. entrar na ferramenta e extrair o dado que ela quer. Pode, não somente ela tem capacidade de interpretação. Não. Esse é o ponto, não, tá ligado? E extrair o dado que ela quer hoje em exato. dia também não é tão Não, fácil pode assim. ser totalmente Porque enviesado. ela pode cara. pegar aquele dado achando que tá extraindo o dado correto e não tá. Não, e pode ser totalmente enviesado. Concordas? Sim, Tipo- e essa parte da interpretação é bem. Tem isso de como pegar o dado, e tem. Às vezes até a gente dando aula, às vezes quando sai um pouco de pessoas que não acompanham aqui a métrica, de olhar, lá vem essa coisa chata que é técnica, ou já vai ser, você vai mostrar como implementar coisa em GTM, não, a gente, tipo, tem todo um processo de análise de dado, que é isso que a gente vai falar, que não é uma coisa tão trivial assim. Tem muita gente que sabe fazer, mas ela estudou e trabalhou com isso para aprender. Essa é a verdade chata. Essa é chata pra caramba, cara. Chata pra caramba. Porque- Porque o cara achar que o trabalho é só implementação é bizarro, porque fala muito sobre a pessoa, sabe? Fala muito sobre a Eu pessoa. vou trazer a penúltima aqui agora, que eu tive um adicional que me veio à cabeça, que acho importante debater. Se der mole aqui, meu irmão, verdade conveniente tá vindo a toda. Aqui, Era ó. pra guardar pra próxima. Eu vou guardar depois. Então. Essa aqui vai ser a penúltima e depois eu bato a última da pauta. Minha última verdade conveniente. E aí eu vou querer que vocês dois principalmente falem antes de mim do Luciano aqui. As pessoas complicam a área de analytics para vender curso e consultoria. Eita. Essa daí eu já sei pra quê. É o famoso golpe do marketing digital, né, gente? Não tô dizendo que é fácil, mas complicam
para vender curso e Com consultoria. certeza. Puristas. Cara, é bizarro porque nos últimos anos aumentou muito isso, né? E você vê que a galera, tipo, até muda o nome do curso pra fazer parecer que é mais difícil, sabe? Então, tipo, mindset para data, sabe? Uns negócios assim que, pô, Não, e a gente não tá aqui Pô, vou lançar um Não, plano de mensuração não, atômico, foda-se. A gente não tá dizendo... mindset Plano de mensuração quântica é pica. boa. Tá, que me ganhou aí. A gente não tá dizendo aqui que é fácil. O que a gente tá batendo na tecla é que as pessoas complicam demais pra você olhar e falar, putz, tá. Posso Onde é o verbalizar? contrato? Posso verbalizar? Pode, por favor. A galera que fala que é obrigatório o uso do BigQuery para poder analisar dados. Pronto, falei. Isso é um ponto que É uma você não complicação precisa. Altamente absurda. desnecessário. Altamente Depende desnecessário. do Você volume de pode. dados, cara. Tudo É. depende. E eu falo Tudo sobre depende, isso. Tipo, não é obrigatório. Esqueci o ponto. você vê o nível de senioridade do cara, quando ele para de responder sim ou não, ele começa a responder depende. Porque de Exatamente. fato tudo depende. Tudo depende da ocasião, volume de tudo dados. depende do volume de dados, É, tudo depende do nível de entendimento Um que você tem do seu exemplo- time. um exemplo que a Sacou? gente sempre fala. O dado que você vai ver no Analytics do GA4, por exemplo, ele pode ter o que a gente chama de alta cardinalidade, Sim. que é um certo limite aplicado. Só que você puxar esses dados e jogar pro BigQuery, dá no mesmo que usar o Supermetrics e jogar pro Data Studio. Por exemplo. E todo mundo Exato. fala, tem que usar o BigQuery. Cara, eu consigo usar o Supermetrics e jogar pro Data Studio, não vai ter alta cardinalidade aplicada, não vai ter limite. Porque a forma como o Supermetrics consulta o dado é a mesma forma que o BigQuery consulta o dado. Através de API. E assim, se você quiser ser pior ainda, você pode também fazer um Supermetrics pro Excel e do Excel jogar pro Data Studio. Então, tipo assim, você tem ali caminhos que podem não ser tão essa incríveis, mas questão que... do obrigatório que é foda. E aí complica-se demais. o cara, pra o cara vender aprendeu consultoria de SQL, o cara tá frenético, aprender SQL, caralho, é difícil Banco de pra caralho dados. SQL. vou ensinar. Agora, pra poder usar o GA, tem que usar o SQL. É o cara utilizar a ferramenta como a tecnologia como antes fim, do negócio não das meio. pessoas. Exato. Concorda, Mafê? Concordo. Isso A é. gente tá arrumando uma tá confusão. crescendo Tá muito crescendo essa. muito. Que até acaba criando, você vai até ver vaga, eles querem um profissional que tanto analise quanto entenda É um unicórnio. muito Não, de e código, de SQL, de... As Não vagas... tem tempo. A Tem- verdade não é nem que a gente não consiga desenvolver pessoas para as duas. A gente na Métricas Voz está desenvolvendo. A questão é que não tem tempo para você gerar o banco de dados, criar tudo isso e ainda tem tempo de analisar. Não tem tempo. Não tem, não Administrar tem. isso, tem Um toda uma... pobre ser Cara, humano. e isso é bizarro que você falou sobre vaga. Porque tem uma galera contratando a galera pra trabalhar com análise de dados, e análise de dados que eu digo no Digital Analytics, que o cara quer alguém que saiba HTML, CSS, JavaScript intermediário, o cara precisa saber SQL, Tag Manager, Tag Manager, Analytics, Analytics, BigQuery. E sabe o pior? passar café, Sabe o que eu acho mais fazer um bizarro? café bom. Sabe o que eu acho mais bizarro? É que a pessoa exige que o outro conheça de BigQuery. Quando o BigQuery, até ontem, era uma ferramenta que só funcionava pro GA360. Sim, cara. Então, sim. como é que você vai ter alguém lá na ponta que sabe disso? Só se alguém for muito sênior. E aí, você vai chegar e falar assim, precisa saber de tudo isso e vai ganhar R$1.500. Vai ser júnior. Não tem como a pessoa ter Começar trabalhado de numa baixo. empresa pra saber desses conhecimentos e saber de BigQuery e ela ser júnior, por exemplo. Não tem, não Não tem. tem como. Até porque quando a gente fala sobre um SQL, a gente está falando normalmente de um banco de Porra. dados gigantescos. É. E trabalhar com SQL é muito mais do que você ficar lá montando o como você vai trazer, responder requer a sua resposta de nível uma de query, né? experiência. Você buscar em datasets muito grandes, Exato. custa. Cada query Custa. custa um valor. É. Tem maneiras de você otimizar. Não, e custa tempo. Isso. Tem query que roda, De você novo. precisa demorar 1 hora esperando rodar, tipo assim, você pode ficar o dia inteiro ali em uma coisa só. Então, é tipo, você precisa... o manual, ele pode demorar muito tempo, mas é óbvio que depois você vai ali conseguir gerar ideias E- positivas, E acho né? que o mais importante do que a gente está levantando para as pessoas de novo aqui é que nada contra quem usa o BigQuery. Não, E nada pelo contra contrário. Só não é você. obrigatório. Só não é obrigatório, existem outras funções. Aí talvez o que falte em algumas pessoas no mercado que complicam isso é ver outras maneiras de vender seu curso, sua consultoria. Porra, mas eu vou Dessa cantar maneira, uma outra pedra. só pra levantar essa bola aqui, porque o que a gente está questionando não é que você não deve usar o Google BigQuery. Cara, inclusive dá play no podcast que a gente gravou aqui com o Andrew falando de BigQuery. Lá no Prime tem curso de BigQuery. A questão aqui pode ser que você não tenha
maturidade, não tem dinheiro, não tem equipe pra usar isso. E nem precise, Talvez né? você nem Não, precise quando agora. e quando o cara julga que ele precisa do BigQuery para poder utilizar o GA, ele tá jogando o rolê numa camada, tipo, lá em cima. É quase como elitizar o Google você não- Analytics. Sacou? então, O cara É tipo, complicar pra vender o curso Google Analytics é consultoria. uma ferramenta, tipo, grátis, e aí tem uma porrada de gente que pode usar ela de forma grátis, mas o que é melhor é o Google Então, BigQuery, mas aí eu sabe? sinto que é pra complicar pra vender curso É, consultoria, sim, no final das contas. É, aí Que aí chega eu um vou te mostrar o meio. pequeno empresário que não tem recurso para investir em tudo aí e esse seria cara não super pode analisar relevante para dados, ele sabe? analisar Não os pode, não dados. pode. Ele sente que não Tipo, é pode. quase como se o cara estivesse elitizando a análise de dados mesmo. É Tipo, como só se pode só fazer. quem usasse o Google Analytics fosse Big Company que vai ter autocanalidade. Se você tiver a sua loja na Shopee não, mas se você tiver tipo a sua loja, Loja tipo, integrada, loja no Vende integrada, Shop, você não pode. Sacou? Porque vai ter limite aplicado, o que é mentira. E acho que tem a última verdade conveniente aqui. A gente trouxe muita verdade conveniente. A gente trouxe aqui, ó, os dedinhos Uma na ferida. confusão que a gente vai arrumar nos eventos. Eu não acho que a gente vai arrumar. arrumar confusão. Acho que a gente está trazendo para o debate, e pelo amor de Deus, o que eu acho mais importante das pessoas entenderem é: eu não sou o senhor da razão, a Mafê não é a senhora da razão, a Marina não é a senhora da razão, o Luciano não é o senhor da razão. O debate, ele é vivo. Vai ter gente que discorda, vai ter gente que concorda. Desde que a gente se trate com respeito, desde que a gente tenha opiniões divergentes, cada um tem a sua, brother. Acabou. Nem todo mundo tem bom gosto, torce o Fluminense. Vida que segue, vambora, tá Com ligado? certeza. Vou trazer a última verdade conveniente aqui pra gente, então. Boa. A última verdade conveniente pra mim é a pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui não compartilhar pra mais gente ficar sabendo. Caramba! Na moral. Não, aí pegou Na pesado. moral. Pegou pesado. Na moral, Esse uma, cara aí é uma a pior verdadeira aula no podcast. E a galera não dá 5 estrelas no Spotify, não Pô, compartilha pra mais gente ficar sabendo. Não é dá foda. um like lá no vídeo do YouTube? Pô, não se inscreve no Sabe o que Você canal? pode fazer? Você pode pegar os cortes e soltar como indireta no teu LinkedIn. Faz isso. Joga nos stories, como que ele não quer nada. Isso, a gente vai postar no meu Instagram, no do Gustavo, no da Métricas, esses cortes aqui. Posta no teu Instagram como indireta. Você vai ver. Indireta já. É isso aí, mais um podcast altamente debatido com muita coisa interessante. Achei que ficou bacana. De novo, volto a reforçar pra galera: a gente não quer arrumar treta, a gente não quer arrumar briga. Nosso intuito aqui é elevar o debate sobre o tema, trazer pra você, possivelmente, que tá ouvindo a gente, tá começando, você que tá ouvindo a gente, tá no meio disso, entender que existem várias coisas que a gente precisa se preocupar para que a gente não seja enrolado, várias coisas que a gente precisa se preocupar para que a gente tenha um entendimento melhor sobre a prática disso aqui que a gente leciona, que a gente executa e que a gente vive e que a gente gosta, que a gente tenha de alguma forma conseguido trazer para você e levar para você aí que tá ouvindo a gente esse debate. Mafê, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada também. É sempre bom participar, sempre acaba aprendendo um pouquinho aqui também. Boa. E aí, Head Sales and Customer Success, muito thanks. Eu que agradeço. Bom Always demais estar thank aqui. Boa. Sempre que precisar e quiserem. Boa. Fechou. E aí, Luke Cage? Lembrando que tem, ó, cupom de desconto, Coffee Mais, 20%, e tem link também do Summit, se você ainda não Isso aí. o seu ingresso. E aí, fazendo aquele disclaimer novamente, se você é assinante do Prime, você pode comprar, mas você não Isso precisa, aí. tá? Então o link tá aqui, você pode ir lá, e se você não é assinante do Prime, aproveita que tem desconto lá pra galera que vai comprar o Summit, comprar o Prime junto. É isso Pega aí. boa. E se por acaso a gente te ofendeu, esse não era o intuito, mas fica à vontade que o Luke Cage me defende. Muito obrigado e Manda até o mensagem próximo no Instagram. episódio. Valeu! Eu peço desculpa. Valeu!